Estão felizes com Jesus nessa noite? Dê glória a Deus. Glória a Jesus. Os irmãos, gostaria de dizer que é um privilégio muito grande estar aqui. Estou um pouco nervosa. Estou um pouco nervosa, né? Hoje o pastor me ligou, era um pouco mais do meio-dia, perguntando se eu poderia trazer uma palavra nessa noite. E como nós louvamos aí ainda há pouco, né, que o Senhor nos separou, o Senhor nos colocou no seu altar para servirmos a Deus. E nós temos que estar preparados, porque nós somos servos, amém? E eu sei que de mim eu não tenho nada para falar para vocês nessa noite. Mas o Senhor tem uma palavra vinda direto do seu trono para cada um. E com certeza vamos sair daqui cheios da presença do Senhor, amém? É só estar atentos ao que o Senhor tem para falar. Não olhem para mim. Hoje eu tive um dia também, não foi um dia muito bom, né? Porque os irmãos sabem que é difícil às vezes chegar aqui, né? E quando a luta é grande, maior é a vitória. Então não olhem para mim, eu estou um pouco nervosa se eu estiver tremendo. Hoje eu amanheci trêmula mesmo, antes do pastor falar comigo, na parte da manhã eu já amanheci um pouco trêmula, né? Mas eu sei que Deus é aquele que nos sustenta, que nos levanta, que cura todas as enfermidades. E a tremura já bateu em retirada em nome de Jesus. E se tiver alguém aqui enfermo, tome posse, preste atenção no que o Senhor tem para falar para ti nesta noite. E com certeza você vai sair daqui curado, amém? Gostaria de estar anunciando os visitantes dessa noite. Isabela, irmã do Felipe. Levanta a mão, por favor. E glória a Deus. Solange, a irmã ali, Deus abençoe. Oliveira, Deus abençoe. E Alder, é isso? Éder, que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Sinta-se à vontade, você está na casa do Pai. Quero avisar também o café da manhã nesse domingo, às 9 horas até às 9h30. E tem também a escolinha dominical, amém? Todos estão convidados. Já aproveitando os avisos, quero avisar também que amanhã, não só amanhã, mas todas as sextas-feiras, às 15 horas, temos aqui a tarde da bênção. As irmãs, os irmãos que não trabalham, não tem algo para fazer nesse dia, poderem estar aqui. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui. É um grupo pequeno, mas é um grupo do Exército do Senhor, que está aqui para orar, aprender a palavra do Senhor, e temos alcançado muitas bênçãos aqui na tarde da bênção. E quem não vem e fica em casa, com certeza está perdendo, amém? Gostaria que os irmãos estivessem abrindo as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 27. Isaías capítulo 14, versículo 27. Nós sabemos que o Senhor, Ele não escolhe capacitados, irmãos, mas Ele capacita escolhidos. E você que está aqui nessa noite, você é um escolhido e uma escolhida do Senhor. Então se prepara, porque o Senhor vai te capacitar, amém? No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 27. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, fará voltar atrás? Aleluia, Jesus. Aqui o Senhor está nos dando uma palavra de vitória, irmãos. Que o Senhor dos exércitos, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquilo que Ele determinou na minha vida e na tua vida, vai acontecer, porque ninguém pode invalidar, amém? E Ele diz na parte B do versículo: a sua mão estendida está, quem, pois, fará voltar atrás? Não tem quem faça, irmão. Aquilo que o Senhor Deus dos exércitos determinou na minha vida e na tua vida, vai acontecer. Por que vai acontecer, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. E se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Então somente espera
porque a palavra do Senhor é a verdade. Ele fala em Números 23:19, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria? Ou confirmaria e não cumpriria? O que o Senhor diz na sua palavra é a verdade, irmãos. Vai se cumprir. Toma posse daquilo que o Senhor disse que ia fazer na tua vida. Confia nele. Coloca teus sonhos, tua vida nas mãos do Senhor. Que com certeza você vai alcançar aquilo que o Senhor determinou na tua vida. Amém? O que você fez, e fique sabendo que o que você fez não anula aquilo que o plano que Deus determinou para a tua vida. O que você fez não anula. Todos aqui, ou alguns, eu creio que conhecem a história de Moisés. Lá no capítulo 2 de Êxodo, diz que Moisés, todos sabem que Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas todos aqui, ou quase todos, sabem. Mas também todos ou quase todos sabem que lá no capítulo 2 de Êxodo, a partir do versículo 11, Moisés matou um egípcio que estava tentando matar um hebreu, povo dele, né? E ele foi lá e matou o egípcio. Isso não fez com que Deus anulasse o que Deus tinha determinado na vida de Moisés. Então o que nós aprendemos com isso? O que nós fizemos não anula o que Deus determinou para a minha vida e para a tua vida, se nós continuarmos confiando nele. O plano de Deus para a tua vida vai acontecer. Tem também Abraão. Deus determinou a promessa de um filho na vida de Abraão. Deus não determinou? Determinou. Mas todos sabemos que aos olhos humanos era um pouco meio impossível, né? Por causa da idade de Abraão, de Sara. Então, todos sabem também que Sara, ela pediu para Abraão, ela tentou antecipar a promessa de Deus. E ela pediu para Abraão ficar com a sua serva, Agar. E Abraão ficou. Não sei aí se ele uniu o útil ao agradável, não sei que ele ficou, né? Ele ficou. E aconteceu, nasceu Ismael. Mas Ismael não era a promessa que Deus tinha prometido para Abraão. Deus tinha prometido o filho dele e de Sara. Então o que Deus prometeu na tua vida vai acontecer da maneira e do jeito que Deus prometeu. Se ele prometeu que Sara teria um filho, daria um filho a Abraão, teria que ser vindo do ventre de Sara. E Deus deu ali Isaac. Então, irmãos, a promessa aconteceu, a promessa nasceu na vida de Abraão. E a promessa também vai acontecer, vai nascer na tua vida. Mas no tempo de Deus, tão somente confia, continua confiando. Que Deus, no tempo dele, porque o tempo de Deus, lá em Eclesiastes 3 fala que há tempo nesse mundo para todas as coisas debaixo do céu. O nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro. E as bênçãos de Deus, o que Deus determinou na minha vida e na tua vida, elas vão acontecer. Mas no tempo de Deus. Não procure antecipar a bênção de Deus na tua vida, o que Deus determinou para a tua vida. Espere com paciência no Senhor, que Ele vai realizar aquilo que Ele te prometeu. Então nós vimos que Abraão, quando aceitou o que a Sara falou, né, ficar com Agar, ele teve Ismael. E Deus não anulou o filho da promessa. Isaac, que era o filho da promessa, ele veio. E no tempo de Deus, a tua promessa e a minha promessa, ela vai chegar. No tempo de Deus, o que Deus determinou na minha vida e na tua vida, vai acontecer. E te prepara, que quando acontecer a bênção de Deus, ela vem transbordante, recalcada e sacudida na tua vida. Abraão tinha um filho da promessa que era Isaac. Então Abraão pensava, Deus prometeu um filho para ele que seria somente Isaac. Mas se nós formos ver no livro de Gênesis, capítulo 25, no versículo 1 e 2, depois da morte de Sara, Abraão casou com Quetura, e a palavra de Deus diz que ele teve mais 6 filhos, entre filhos e filhas.
Isso está escrito em Gênesis 25, versículo 1 e 2. Olha aí, a bênção transbordante, recalcada e sacudida. Isaac só contava com um, mas Deus mandou muito mais, porque a palavra de Deus diz em Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Quando nós pedimos algo ao Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor é generoso. Ele não dá só aquilo que nós pedimos, Ele dá muito mais. Ele dá muito mais. Salomão pediu a Deus sabedoria. Ele deu a sabedoria e, acompanhado da sabedoria, ele deu muito mais. Deu riquezas, deu muitas riquezas, e o Salomão foi a pessoa mais rica. E ele não pediu riqueza, ele só pediu sabedoria. Então, irmãos, continue orando, continue buscando, continue pedindo ao Senhor, porque com certeza a bênção vai chegar, e quando chegar, vai chegar transbordante, recalcada e sacudida na tua vida. Amém, irmãos? Abraão, que achava quase impossível ser pai de um filho, que foi aceitar a proposta de Sara, se deitar com Agar. Depois Deus deu o filho da promessa e ainda deu mais 6 filhos para ele. Amém, irmãos? Toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Abramos nossa Bíblia em Isaías 55, versículo 8 e 9. Um pouquinho à frente, mesmo livro de Isaías 55. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia, Jesus. Então você está pensando pequeno, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Ele pensa, quando você pensa uma coisinha pequena, o Senhor quer te dar algo grande. O nosso Deus não é Deus de coisas pequenas, o nosso Deus é Deus de coisas grandes. Às vezes você sonha: ah, Senhor, eu moro de aluguel, me dá uma casinha. Dá uma casinha com quarto, você desenha como você quer a sua casinha. E o Senhor tem para você um casarão. Não é uma casinha, irmãos, porque o nosso Deus não é Deus de coisas pequenas. Quando nós buscamos a Ele, colocamos as nossas vidas nas mãos dEle, os nossos sonhos nas mãos dEle, deixemos que Ele nos dirija, que Ele nos ensine o caminho que nós devemos seguir, com certeza nós vamos alcançar coisas grandes. Amém? Às vezes, irmão, a gente pede uma bicicleta. Ah, eu vou para a igreja a pé, Senhor, me dá uma bicicletinha. O Senhor tem uma moto para você. Às vezes você pede um carrinho. Senhor, me dá um carrinho. O Senhor tem um carrão para você, porque o nosso Deus é Deus de coisas grandes, e Ele olha o que está dentro do seu coração, e a sua fidelidade, a sua confiança nele. Porque aquele que confia no Senhor, com certeza, ele será abençoado em todas as áreas da sua vida. Agora, é claro que você precisa fazer a tua parte. Você não pode ficar em casa e falar: ah, mas eu sou filho de Deus, eu sou servo do Senhor, eu vou para o culto, eu vou para a oração de manhã, o Senhor vai me abençoar. A palavra do Senhor diz várias vezes: esforça-te, esforça-te, esforça-te. O Senhor está vendo o teu esforço, e é no teu esforço que o Senhor trabalha para te dar a tua vitória. Amém, irmãos? Por isso você não olha para a tua condição. Você olha para você hoje e fala: ah, mas eu não tenho condição, muitas vezes eu não tenho dinheiro nem do aluguel. Como é que eu vou pensar que Deus vai me dar uma casa, se hoje no momento eu não tenho dinheiro nem do aluguel? Mas não olha para as tuas condições, olha para o poder do teu Deus. Aleluia, porque Ele é poderoso, Ele é o dono do ouro e o dono da prata,
e Ele tem muitas bênçãos para a minha vida e para a tua vida. Aquele que busca o Senhor, de nada terá falta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso, lute, busque, lute pelos seus objetivos, mas obedeça ao Senhor. Confie e espere nele. Em Isaías 64:4 diz assim: desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Irmãos, o nosso Deus, Ele está trabalhando por mim e por você. E se Ele trabalha por nós, com certeza nós vamos alcançar os nossos objetivos, se nós assim colocarmos nas mãos dEle. Nunca pense, eu consegui isso porque eu sou bom. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Se somos alguma coisa, se podemos alguma coisa, se temos alguma coisa, é pela força do Senhor. Porque sem Deus nós nada somos. Sem Deus nós não chegaremos a lugar nenhum. Mas todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e entrega a Ele os seus caminhos, com certeza terá uma trajetória de vitórias. É bênção sobre bênçãos. E o melhor, irmão, você não precisa correr atrás de bênção. Faça a tua parte e sirva ao Senhor, que as bênçãos, ela vem na tua vida. As bênçãos são consequências de como você serve a Deus. A gente não pode achar que nosso Deus é um Deus pequeno. Tudo que Deus faz é grande, porque nós não podemos fazer. Tem pessoas que falam, às vezes o ser humano pensa, né? O Senhor, alguém está com uma gripe, vamos orar para o Senhor curar? Aí todo mundo tem aquela fé, está com uma gripe, o Senhor vai curar. Mas se disser, a pessoa está com uma gripe suína, aquela gripe A, aquele tempo aí que andou por aí. Aí o ser humano já começa, mas será? Será que Deus pode? Porque Deus curava uma gripezinha, mas uma gripe grande Ele não pode. Irmãos, isso desagrada a Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Nós temos que crer que o Senhor pode. Nós temos que fazer como aquele leproso que está lá em Mateus 8, quando Jesus desceu no monte e estava um leproso ali, e o leproso disse: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Se tu quiseres, pode me tornar limpo. E o Senhor falou assim: eu quero, seja limpo. Aleluia, Jesus. Então o Senhor está dizendo: eu quero te abençoar nessa noite. Eu quero na tua vida realizar aquilo que tu tem pedido, que tu tem chorado, que tu tem buscado. Eu vou fazer, já está determinado. Lá no Salmo 139 fala de um livro que estava escrito nele ainda antes de nós nascermos. O Senhor ele já tinha determinado para a minha vida e para a tua vida as bênçãos e a trajetória de vitória que o Senhor teria para nós. Mas muitas vezes nós não acreditamos. Muitas vezes nós lemos a palavra e nós dizemos: agindo o Senhor, quem impedirá? Mas nós não cremos. É da boca para fora. Nós temos que crer, irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que crer que o nosso Deus pode. E sem essa, como muitas pessoas aí falam: eu vou colocar Deus na parede, Ele vai ter que fazer isso para mim. Deus não vai ter que fazer nada, nem por mim nem por você, porque Ele, sem nós, Ele é Deus, e nós sem Ele, nós não somos nada. Nós temos que adorar a Deus, não porque Ele dá para nós, isso aí são consequências. Nós temos que adorar o nosso Deus pelo que Ele é, porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque Ele é digno de ser honrado, de ser glorificado, de ser adorado, porque o nosso Deus, Ele é Deus, e igual a Ele não existe outro, e nunca vai existir. Amém? Então a esse Deus toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, irmãos. E o maior plano que Ele determinou na minha vida e na tua vida foi a salvação. Se Deus não nos desse mais nada, já estaríamos felizes por não ir para o inferno. Aleluia, Jesus. Tudo é consequências. Aí é consequências de como eu vejo Deus na minha vida. Por isso que eu falo: o que você fez, o que eu fiz, não anula o que Deus determinou na minha vida.
Quantas coisas erradas nós fizemos, e o Senhor olhou lá de cima. Não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. Me veio na mente agora o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, muitos aqui ou todos conhecem a história de Paulo. Paulo perseguia os cristãos. Paulo fazia o mal para o povo de Deus. Mas um dia, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, um dia o Senhor Jesus teve um encontro com Paulo. Encontrou Paulo, que é o Senhor que nos encontra. E ali ele falou: Senhor, quem és? E o Senhor Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, irmãos, eu acho muito interessante quando Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Se a gente analisar, Paulo, ele não perseguia diretamente a Jesus. Ele perseguia os cristãos, os filhos de Deus. Então, quando você está sendo perseguido, Jesus está vendo, porque Jesus se colocou no lugar de nós, dos perseguidos. Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia, Jesus. E ali, se você for ler todo o texto, fala que Paulo ficou cego e foi ficar ali num lugar esperando. O Senhor falou com Ananias para ir lá e orar no lugar onde Paulo estava, para que ele voltasse a ver. E Ananias chegou, se você quiser pode ler em casa o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Ananias chegou e falou: mas Jesus, Paulo, aquele que persegue os cristãos, muito eu tenho ouvido falar mal desse homem chamado Paulo, aquele que persegue os cristãos, aquele que perseguia Jesus. E sabe o que Jesus respondeu para ele? Lá em Atos 9, no versículo 15: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia, Jesus. E ali Ananias foi e orou em Paulo. E Paulo foi o apóstolo de Jesus que mais foi perseguido pelo nome de Jesus. Ele perseguia os cristãos, e aí ele passou de perseguidor a ser perseguido, porque Deus tinha determinado na vida de Paulo que ele seria um apóstolo do Senhor, e Deus escolheu isso. Então você é um escolhido, uma escolhida de Deus, para mostrar a diferença do que é aquele que serve a Deus e aquele que não serve aqui na terra. Você é chamado para ser luz nesse mundo. Você é chamado para impactar as pessoas com o teu testemunho, com a palavra de Deus, falar de Jesus para as pessoas, falar do poder que Jesus tem sobre as nossas vidas, o amor que Jesus tem para conosco. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. E por isso é que nós estamos aqui, é consequência do amor do nosso Deus. Então, como eu falei, que o que você fez não anula o que Deus determinou na tua vida. Eu quero te falar também que o que os outros fazem com você também não anula o que Deus, a bênção que Deus determinou na tua vida. Aleluia. Quem não lembra aqui da história de José? José era perseguido a começar pelos seus irmãos, dentro da sua própria casa. Mas José, se você for ler a história dele, várias vezes na história de José fala: Deus estava com ele. Aleluia. Deus está contigo nas perseguições, nos sofrimentos, aquela luta que você está passando. Deus está contigo, e essa luta não vai anular o que Deus determinou na tua vida. Você vai chegar no final da corrida pegando, segurando a tua vitória. Aleluia, Jesus. Depois de José ser perseguido pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos e foi para a casa de Potifar. Lá também ele teve a perseguição da mulher de Potifar. Daí, como ele não fez o que ela queria se deitar com ele, ele acabou sendo preso. Ela mentiu, falou que foi ele que tinha assediado ela, e ele acabou sendo preso e ficou muito tempo na prisão. Mas todo esse sofrimento de José não anulou a bênção que Deus tinha para a vida dele. Às vezes, meus irmãos, é preciso a gente passar por certas coisas na nossa vida, como José passou. São coisas diferentes, mas perseguições,
lutas, tribulações, enfermidades, humilhação, às vezes no teu trabalho, às vezes na escola, às vezes na tua rua, às vezes na tua própria casa, mas nada disso, nada que te fizerem, se você estiver firme no Senhor Jesus, nada vai anular a bênção que Deus tem para a tua vida. Aleluia, Jesus. É tão somente toma posse, irmãos, que Deus, o nosso Deus, é um Deus de vitória. E se Ele diz que os pensamentos dEle são mais altos do que os nossos pensamentos, os sonhos dEle são mais altos do que os nossos sonhos. Se eu fosse dar um título para essa mensagem nessa noite, eu daria Conquistando os Sonhos. Como conquistar os sonhos? Colocar tudo que você for fazer nas mãos de Deus, o seu caminho, a sua vida, os seus objetivos, colocar nas mãos de Deus, que com certeza você vai alcançar a vitória, alcançar a realização dos teus sonhos e muito mais, porque como já foi falado, o Senhor nos dá muito mais. Amém? Em Jó 42:2, Jó diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Aleluia. Então, se os pensamentos de Deus são pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos, então, irmãos, é só tomar posse da bênção, que os pensamentos do Senhor não podem ser impedidos. Ninguém vai impedir. E se o pensamento deles são mais altos do que o nosso, nós iremos conquistar muito mais daquilo que nós pensamos ou esperamos. Porque nós temos que ser dependentes do nosso Deus. Nós não podemos, em maneira nenhuma, achar que somos alguma coisa, que podemos alguma coisa, porque na realidade ninguém é bom em tudo. Às vezes você tira pela escola, né? Quando a gente está na escola, quando eu estudava eu era melhor em matemática, né? Daí o Vinícius também fazendo matemática. Eu era melhor em matemática, mas também já em português nunca tirei assim nota vermelha, mas eu não era tão boa, eu tinha minhas dificuldades. Então Deus nos criou, cada um, não criou todos iguais, até porque se fosse todos iguais não teria graça a vida. Deus quer que uns ajudem os outros. Então aquilo que eu tenho mais facilidade na minha vida, que eu acho que eu sou boa nisso, eu tenho que ajudar aqueles que são mais fracos nesse lado. É isso que Deus quer que nós façamos. Amém? Amém. Agora, irmãos, abra a sua Bíblia em Jeremias 29:11, que aí vai estar o segredo para que você conquiste os sonhos de Deus na tua vida. Jeremias 29:11. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia, Jesus. O Senhor está dizendo: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse é o segredo para conquistarmos os nossos sonhos. Presta bem atenção, porque se o Senhor diz que ao nosso respeito Ele tem pensamentos de paz e não de mal, o que é que você pensa que você é? Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus pensamentos? Se o Senhor diz que os pensamentos dele ao meu respeito e ao teu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso quer dizer o quê? O Senhor tem pensamentos de coisas boas para nossas vidas, pensamentos de vitórias, pensamentos de conquistas, pensamentos de alegria, de felicidade, tudo aquilo que é bom, né? E a Bíblia diz que tudo aquilo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, é nisso que a gente tem que pensar. Mas muitas vezes, o que é que você pensa de você? O que é que eu penso de mim? Ou às vezes nos preocupamos com o que os outros também pensam de nós. Não importa o que os outros pensam de você.
Se o nosso Deus diz que os pensamentos dele ao nosso respeito, ao vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, não importa o que os outros pensam de você, não importa o que os outros pensam de mim, porque se o meu Deus tem pensamentos bons ao meu respeito, não interessa o que os outros pensam de mim, porque o que vale aí é os pensamentos de Deus. Mas muitas vezes Deus, se Ele tem pensamentos de paz e não de mal, Deus tem pensamentos de vitória, pensamento de conquista. E o que é que você pensa? Você pensa que é um derrotado ou pensa que é um vencedor? A sua vida, você é, eu sou aquilo que eu penso. Você é aquilo que você pensa. E nós temos que pensar, nós temos que ser o que a Bíblia diz que nós somos. Aleluia. O que a Bíblia diz que nós somos. A Bíblia é o quê? A palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus que diz que nós somos? A palavra de Deus diz que nós somos vencedores? Não. A palavra de Deus não diz que nós somos vencedores. Mas ela diz que nós somos muito mais que vencedores. Aleluia, Jesus. Então você tem que ter pensamentos de vitória, não pensamentos de derrota. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que muitas vezes eu e você diz assim: ah, eu não posso, eu não consigo, aquilo ali não é para mim, não é para a minha vida? Por quê? Porque você está agindo pelo teu pensamento. Você está pensando: ah, eu não vou conseguir mesmo, isso aí não é para mim. Mas Deus diz: vai em frente, que eu vou te fazer um campeão. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem nos fortalece? Jesus Cristo. Jesus Cristo, lá em João 15,5, ele diz: sem mim nada podeis fazer, mas colocando o Senhor Jesus na tua frente, tu pode todas as coisas, e tu vai conseguir tudo aquilo que tu sonha, tudo aquilo que você deseja. Amém, irmãos? Então nós temos que ter pensamentos como o nosso Deus. Se o nosso Deus pensa pensamentos bons de nós, nós também temos que pensar: eu sou um vencedor, eu vou conseguir, eu vou fazer uma faculdade, eu vou me formar. Aí de repente você fala: ah, eu queria fazer uma faculdade e me formar. O Senhor tem, depois da faculdade, Ele tem um doutorado, tem um mestrado, tem uma pós-graduação para a tua vida. Por quê? Porque você é o que a Bíblia diz que você é. E se ela diz que você é muito mais que vencedor, então você vai ser muito mais que vencedor. Se a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, nós tomamos posse da nossa cura. Amém, irmãos? Temos que tomar posse da nossa cura. Quando está enfermo, quando vem alguma enfermidade nas nossas vidas, nós temos que decretar em nome de Jesus: sai da minha vida em nome de Jesus, porque pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Aleluia, irmãos. O que eu senti hoje não era para mim estar aqui. Ou melhor, talvez fosse até para mim ter que ir num hospital. Se eu tivesse o pensamento meu, mas eu tenho que ser o que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia. Então, se a Bíblia diz que eu sou curada pelas pisaduras de Jesus, eu tomei posse e eu falo: Jesus, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. E por isso eu estou aqui nessa noite, e glória a Deus que eu não estou mais sentindo o que eu praticamente senti o dia todo, irmãos. Porque o inimigo, ele quer tirar a tua vitória. Se tem uma coisa que ele é perseverante. Ele tem qualidade também, o diabo. Ele persevera. Quando muitas vezes nós cristãos não perseveramos. É mais fácil a gente encarar a derrota logo, que já estamos derrotados, do que confiar que Deus pode mudar a situação. Às vezes, se o médico fala que você está doente, está com uma enfermidade, aos olhos humanos, difícil de ser tratada, você já pensa logo no pior, porque é o seu pensamento. Mas lembre-se dessa palavra de Jeremias 29:11: os pensamentos do Senhor a vosso respeito são pensamentos de paz
e não de mal. É pensamento de saúde, pensamento de alegria, pensamento de felicidade, de vitórias na tua vida, de conquistas. O Senhor tem muitas conquistas para a minha vida e para a tua vida, mas nós temos que crer, porque se nós formos ver um exemplo, você vai fazer uma entrevista para o emprego, aí chega lá, como é hoje em dia, tem digamos 10 vagas, tem mais de 100 pessoas para aquelas vagas. Você já tem que sair de casa determinando a tua vitória. Eu sou filho de Deus, eu sou teu filho, Senhor. As tuas bênçãos estão garantidas na tua palavra para mim, que o Senhor abençoe os teus filhos. Então eu vou, o Senhor vai na minha frente, e em uma daquelas 10 vagas, pelos olhos da fé, eu já tomo posse. Uma daquelas 10 é minha, porque o Senhor já reservou ela para mim. Aleluia, Jesus. Mas a maioria das pessoas falam assim: ah, eu vou lá, mas são 10 vagas, tem mais de 100 pessoas. Então tu já decretou a tua derrota, porque tu deixou de confiar em Deus. Tem pessoas que dividem a Bíblia em 3 partes. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é dividida em Velho Testamento, antes de Jesus, e o Novo Testamento, depois de Jesus. Mas tem pessoas que colocam a parte do será. Será que isso vai acontecer na minha vida? Será? Está tão difícil. O Senhor não gosta de pessoas assim. O Senhor nos chamou como seus exércitos. Nós temos que ser lutadores, porque nós sabemos que é o Senhor que vai na nossa frente para nos dar a nossa vitória, e com Ele nós somos mais que vencedores. Então nós não podemos ter pensamento de derrota, nós temos que ter pensamento de conquista. Eu vou, Senhor, e vou conseguir, porque o Senhor vai na minha frente, tirando as barreiras, quebrando as correntes, tirando os espinhos, e a vitória é minha, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Toma posse dessa vitória, que aquilo que o Senhor dos Exércitos determinou na tua vida e na minha vida vai acontecer. Vai acontecer em nome de Jesus. Porque vai acontecer, sabe por quê, irmãos? Porque não sou eu que estou falando. Quem está falando é a palavra de Deus. Porque o que o Senhor dos Exércitos o determinou, quem validará? A sua mão estendida está. Quem, pois, fará voltar atrás? Ninguém, irmãos. A mão do Senhor está estendida sobre a tua vida e sobre a minha vida, para nos dar a vitória, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Mesmo que seja preciso você sofrer como José sofreu, mesmo que seja preciso eu sofrer como José sofreu, mas o Senhor Jesus diz lá em Isaías 41:10: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não é você que consegue, é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te ajuda. Tudo que você consegue na tua vida, tudo que você conquistou até hoje, tudo que você ainda vai conquistar, não é você, é Deus te sustentando, é Deus te guiando, é Deus te ensinando, é Deus te mostrando qual é o caminho que você deve seguir. Não procure atalhos, não procure coisas mais fáceis. Se baseie na palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais Ele fará. Eu não sei o que você tem orado, o que você está pedindo, o que você necessita, mas tenha certeza de uma coisa eu sei: o Senhor dos Exércitos, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele está nesse lugar nesta noite, para você sair daqui com a tua vitória, em nome de Jesus. Toma posse da tua vitória em nome de Jesus, porque o Senhor quer te abençoar. Lá em Isaías 1:19 Ele fala: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia, Jesus. O Senhor tem o melhor para nossas vidas. O Senhor tem coisas grandes para nossas vidas. O Senhor tem conquista, tem um mundo maravilhoso. Nós é que muitas vezes não olhamos, não confiamos, e o Senhor não pode nos abençoar se nós não acreditarmos. Nós temos que acreditar no Deus que nós servimos, porque a palavra dele diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus.
tem uma coisa que desagrada a Deus, é a pessoa sem fé. Lá em Hebreus 10, 36, irmãos. Abram lá comigo, Hebreus 10, 36. Hebreus 10, 36 diz assim, ó: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Aleluias. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmãos, o Senhor está falando aqui para nós necessitamos da paciência, porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus, irmãos? Obedecer a palavra do Senhor, obedecer, colocar nossas vidas, o nosso caminho nas suas mãos, procurar andar nos caminhos do Senhor, procurar fazer a vontade do Senhor, que com certeza, com um pouquinho de paciência, depois que você haver feito a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. E diz também que o justo viverá da fé, e ele, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, quando a gente aceita Jesus, irmãos, você que está aqui nessa noite, a gente quando vem na casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus, jamais a gente pode recuar, retroceder, voltar para trás. Diz que o Senhor não se agrada, aqui onde nós lemos, o Senhor não se agrada. Nós temos que perseverar, continuar caminhando com Cristo, com a certeza que a vitória vem em nome de Jesus. Saia daqui nessa noite com a certeza que aquilo que o Senhor dos Exércitos determinou na minha vida e na tua vida vai acontecer. Só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Creia nessa palavra. O que há de vir, aquilo que você está esperando, virá e não tardará. E tenha certeza que quando as bênçãos de Deus vierem na tua vida, não vai vir somente aquilo que você pediu, mas vai vir muito mais, porque o nosso Deus, como diz o pastor Jonas, é um Deus generoso. Ninguém é mais generoso do que Deus. Faça a sua parte, seja fiel ao Senhor, seja fiel a Ele, naquilo que está nas tuas mãos. Quando fala seja fiel ao Senhor, não pensa assim que é só no dízimo, não. Nos dízimos, nas ofertas também, porque é uma ordem da palavra do Senhor. Mas nós temos que ser fiel ao nosso Deus com a nossa vida também. Não é só ir na igreja, eu dou o dízimo das ofertas, eu posso fazer tudo. Tem que ser fiel a Deus nas nossas vidas, nas nossas atitudes. Ser fiel a Deus na vontade de aprender mais de Deus, de ler mais a sua palavra. O Senhor se agrada quando nós meditamos na palavra do Senhor. Ele fala lá em Josué que vai fazer prosperar os caminhos aquele que medita de dia e de noite na palavra do Senhor, para fazer prosperar os teus caminhos. Quer ter prosperidade, quer alcançar os seus sonhos? Entregue a sua vida nas mãos do Senhor cada dia. Medite nessa palavra gloriosa, nesse manual que nós temos nas nossas mãos, que aqui tem a orientação para tudo nas nossas vidas. Vai ter um sonho na sua vida? Coloque nas mãos do Senhor. Com Jesus na frente, com certeza você vai alcançar a vitória. Sem Jesus, você pode ser bom de matemática, bom de todas as matérias. Eu vou fazer faculdade porque eu sou bom. Você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se você for grato a Deus e você dizer: Senhor, tudo que eu tenho é graças a Ti, tudo que eu sou é graças a Ti, tudo que eu faço, tudo que eu posso,
Não sou eu que posso, Senhor, mas é o Senhor que me sustenta. Nunca diga assim: ah, eu consegui tal coisa porque eu sou bom. E nunca diga que conseguiu muito. Sempre fala assim: Senhor, tudo que eu consegui até hoje foi graças a Ti, meu Pai. E eu sei que Tu ainda tem muito mais para mim. Não faça como muitos que dizem: olha, está vendo? Eu já cheguei até aqui. Eu sou um bom empresário. Eu sou um bom funcionário. Onde eu já cheguei? Olha o que eu conquistei. Nunca fale isso. Fale assim todo dia: Senhor, muito obrigado por tudo que Tu me deu até hoje. Tudo que Tu me ajudou a conquistar. E eu tenho certeza, Pai, que sou grato a Ti. Tenho certeza que Tu tem muito mais para a minha vida. Porque com certeza você só tem bênçãos a ganhar quando você se coloca na presença do Senhor com gratidão, sendo grato. Então saia daqui nessa noite com a certeza que aquilo que o Senhor Deus dos exércitos determinou na tua vida vai acontecer. Nada vai impedir, ninguém vai mudar, vai acontecer. Nem o que você fez ou deixou de fazer, como diz aquele louvor, não vai mudar o plano que Deus tem na tua vida. Plano de vitória, plano de conquista, de sonhos realizados. De sonhos realizados. E também que nem aquilo que as pessoas fazem com você. Deixa fazer. Não importa o que os outros pensam de você. Importa é o que Deus pensa de mim e o que Deus pensa de você. Não se preocupe. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que os outros pensam de nós, que nós acaba deixando de viver. Ah, porque os outros pensam isso de mim. Não se preocupe. Eu era uma pessoa que eu pensava muito a respeito disso. Hoje em dia eu não me preocupo, porque eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor. E eu sei que o pensamento dele para mim é pensamento de paz e não de mal. Então o que importa é os pensamentos dele na minha vida. E eu sei que na tua vida também. Se não era assim até hoje, saia daqui com essa certeza, que o que importa é o que Deus pensa de você. E tenha certeza que Deus vai te dar a vitória naquilo que o Senhor determinou na tua vida. Você vai alcançar. Amém? Muitas vezes a gente não alcança porque a gente não acredita, ou porque a gente quer do nosso jeito. Nunca diga: eu quero algo de Deus e Ele tem que Deus, tu tem que me abençoar. Se tu não me der isso que eu estou pedindo, não vou mais para a tua casa. Acha que Deus vai te dar uma bênção dessa? Deus vai te dar? Deus quer, Deus nos escolheu para servir a Ele, para ser servos, para viver para Ele. Para viver para Ele. Então Ele quer nós na casa do Senhor, todos os dias, nos momentos que podemos, na casa do Senhor, aprendendo mais da palavra de Deus, porque é aqui na casa do Senhor que você se enche de Deus. É aqui na casa do Senhor que muitas vezes você chega derrotado, você chega sem vida, você chega achando que a sua vida não tem mais saída, e você encontra. Eu digo isso porque um dia eu entrei nessa igreja Plenitude, aqui na Avenida Oswaldo Cruz, onde é ali a Igreja da Paz. E eu entrei nela, achando que para a minha vida não tinha mais jeito, que para a minha vida não tinha mais solução, que o mundo para mim tinha acabado. E desde o momento que eu entrei lá, comecei a ouvir a palavra de Deus. E lá tinha, como hoje tem, um homem de Deus, que eu glorifico a Deus pela vida dele, pela vida da pastora Sandra, que ali para mim foi um pronto-socorro espiritual. E a partir daquele dia eu comecei a tomar posse da palavra de Deus, porque nenhuma Bíblia eu sabia abrir. Tomar posse da palavra do Senhor na minha vida, tomar posse das bênçãos, daquilo que o Senhor, como essa palavra determinou na minha vida, é meu, ninguém toma. E eu comecei a decretar a vitória na minha vida, não colocando Deus na parede, mas eu dizia assim: Senhor, eu nem conhecia ainda essa passagem do leproso, eu não conhecia, irmãos, mas eu creio que pelo Espírito Santo de Deus, eu já orava assim: Senhor, eu sei, eu não nasci doente. Eu tinha quase 7 anos de que tomava remédios faixa preta, e eu falei assim: Senhor, eu não nasci doente, mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar.
Aleluia, Jesus. E a partir dali eu comecei a tomar posse da palavra, comecei a ouvir o homem de Deus falar, comecei a tomar posse e graças a Deus, irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, Deus me curou, sou dependente de Jesus Cristo. Muitas pessoas falam em médicos mesmo, que toma remédios faixa preta, se tomar 3 meses, nunca mais você dorme sem eles, porque você fica dependente. E há mais de 8 anos, eu sou dependente sim, continuo dependente, mas dependente de JC, Jesus Cristo, amém? Para a honra e glória do Senhor, eu tive a minha vitória. Procurei em muitos lugares, irmãos, mas aonde eu procurei, o que eu fiz, não anulou o propósito, a bênção que Deus tinha determinado na minha vida, que era de servir ao Senhor. Mas também tem uma coisa, irmãos, que eu quero falar para vocês. Eu sei que tem novos convertidos aqui. Quando eu comecei na igreja, comecei a tomar posse da minha vitória, às vezes nós sabemos que na igreja do Senhor a palavra fala que tem o joio e tem o trigo. Está tudo na igreja do Senhor e não pode tirar, só Deus vai arrancar naquele dia, separar. Então, e teve irmãos, quando começou a saber do meu sofrimento,